Você já percebeu que quanto mais você pensa em alguém, mais essa pessoa parece distante? Quanto mais você explica, tenta, se faz presente, menos espaço você ocupa na mente dela? E enquanto isso, ela não sai da sua cabeça. Você acorda pensando, dorme pensando, e se pergunta por que eu não gero o mesmo impacto? Por que eu sinto tanto e parece que ela não sente nada? A verdade é incômoda. Não é sobre quanto você ama. É sobre o tipo de energia que você deixa. E talvez você nunca tenha entendido isso. Se você já se sentiu assim, deixe nos comentários. Eu já senti isso. Porque esse vídeo não é sobre joguinhos baratos. É sobre o único mecanismo que realmente faz alguém pensar em você. É sobre você entender o que realmente faz alguém pensar em você, sem esforço, sem correria, sem se anular. Aqui no canal, a gente não fala do que funciona por acaso. A gente fala do que funciona porque é real. Então, respira fundo e vem comigo. Vamos começar pelo óbvio. Você já deve ter ouvido que a ausência faz o coração crescer mais forte, que quem corre atrás afasta, que mistério atrai. E talvez você até tenha tentado aplicar isso. Ficou alguns dias sem mandar mensagem. Não respondeu na hora. Esperou e nada mudou ou piorou. Porque a verdade é que ninguém te explica direito o que acontece por trás disso. Ninguém fala da parte invisível, do que realmente faz alguém não conseguir te tirar da cabeça. E sem entender isso, você fica presa num ciclo. Tenta se afastar, mas com medo. Tenta estar presente, mas se anula. E no final, não sabe mais quem você é nessa história. Agora, respira fundo e vem comigo nessa reflexão. O que faz alguém pensar em você não é o tempo que você passa ao lado dessa pessoa. Não é quantas mensagens você manda. Não é o quanto você explica o que sente. O que faz alguém pensar em você é o impacto emocional que você deixa quando está presente e o vazio que você cria quando se ausenta. Mas atenção, não é qualquer ausência e não é qualquer presença. É uma presença inteira e uma ausência consciente. E a diferença entre essas duas coisas e o desespero disfarçado de estratégia é tudo. Deixa eu te contar uma coisa que você provavelmente já viveu. Você conhece alguém. No começo tudo flui. Vocês conversam, riem, tem química, você sente algo forte. E aí, sem perceber, você começa a fazer mais. Você manda mensagem de bom dia, pergunta como foi o dia, puxa assunto quando o silêncio aparece. Você está ali, sempre disponível, sempre tentando manter a conexão viva. E devagar, sem que você entenda o porquê, a pessoa começa a se afastar. Não de forma brusca, mas ela demora mais para responder, fica mais distante. E você? Você fica com a sensação de que está sozinha nessa, de que você sente mais, de que você importa menos. E o pior, enquanto você está ali, pensando nela o tempo todo, tentando entender o que fez de errado, criando teorias na sua cabeça, repassando conversas, essa pessoa está vivendo a vida dela, tranquila, sem te procurar. E você se pergunta, como é possível? Como ela não sente o que eu sinto? Será que o problema sou eu? Será que eu sou carente demais? Intensa demais? Será que eu deveria ter feito diferente? A resposta é, talvez, mas não do jeito que você imagina. Porque o problema nunca foi o quanto você sente. O problema foi o tipo de energia que você projetou enquanto sentia. Porque quando você está presente, mas com medo de perder, com medo de ser esquecida, com medo de não ser suficiente, você não está realmente presente. Você está ocupando espaço, e ocupar espaço não é a mesma coisa que deixar marca. Estar ali o tempo todo não é o mesmo que ser inesquecível. Na verdade, quanto mais você tenta garantir que não será esquecida, mas você se torna previsível. E o previsível não gera impacto. O previsível não fixa na memória emocional. O previsível se dissolve. Agora pensa comigo. Quem são as pessoas que você nunca esqueceu?
Aquelas que, mesmo sem falar com você há anos, ainda ocupam um espaço na sua mente. Não são as que estavam sempre disponíveis. Não são as que se dobraram para te agradar. São as que te marcaram de alguma forma. As que te fizeram sentir algo intenso e depois saíram de cena sem te dever explicação. As que não precisaram provar nada. As que simplesmente eram, e isso bastava. Você lembra delas não porque elas correram atrás de você, mas porque quando estavam por perto, a presença delas era real. E quando se afastaram, você sentiu a falta. Esse é o ponto. O que faz alguém pensar em você é o contraste emocional que você cria. É a diferença entre a intensidade da sua presença e o silêncio da sua ausência. Mas esse contraste só funciona se a sua presença for verdadeira. Se você estiver inteira quando está ali. Se você não estiver tentando agradar, controlar, garantir, segurar. Porque a mente humana não fixa o que é constante e previsível. A mente fixa o que a impacta, o que a tira do piloto automático, o que gera contraste. E o contraste não vem de joguinhos, vem de coerência interna, de você estar tão inteira, tão presente em si mesma, que quando você está com alguém, essa pessoa sente. E quando você não está, ela sente também. E aqui está o grande erro que a maioria comete. Acha que presença é estar sempre disponível, que é responder rápido, que é nunca deixar o outro sem resposta. Mas presença não é isso. Presença é estar ali de corpo, mente e emoção alinhados. É não estar com a pessoa enquanto está com medo de perdê-la. É não estar sorrindo enquanto está se anulando por dentro. É não estar conversando enquanto está calculando o que dizer para não desagradar. Presença é ser você, por completo, naquele momento. E ausência consciente é sair de cena quando você precisa. Não como estratégia, mas como respeito a si mesma. Porque você tem uma vida. Você tem prioridades. Você não está disponível o tempo todo, porque você não precisa estar. E quando você entende isso, quando você para de tentar ocupar espaço e começa a deixar marca, tudo muda. Porque a outra pessoa finalmente tem espaço para sentir a sua falta, para perceber que você não está mais ali, tentando. Para notar que você não precisa mais dela para estar bem. E é aí, nesse exato momento, que você começa a ocupar a mente dela. Não porque você está correndo atrás, mas porque você parou de correr. E o vazio que você deixou, ele fala mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Agora que você entendeu que presença e ausência não são sobre joguinhos, vamos mais fundo. O que realmente acontece na mente de alguém quando você se torna inesquecível? Por que tem gente que ocupa tanto espaço na nossa cabeça, mesmo sem estar por perto? E por que outras pessoas, mesmo estando sempre disponíveis, simplesmente não deixam marca? A resposta está na química do cérebro. E antes que você pense que isso vai ser complicado, relaxa. Eu vou te explicar de um jeito que vai fazer tudo fazer sentido. Toda vez que você sente algo intenso, seja alegria, surpresa, medo, desejo, o seu cérebro libera dopamina. E a dopamina não é só o hormônio do prazer, é o hormônio da busca, da antecipação, do eu preciso entender isso. Sabe quando você conhece alguém e fica pensando nessa pessoa o tempo todo? Não é porque você é carente, é porque o seu cérebro está em modo de busca. Ele quer prever, quer entender, quer fechar o ciclo. E enquanto ele não fecha, você não consegue parar de pensar. Agora inverte. Quando você está sempre disponível, sempre previsível, sempre explicando tudo, o cérebro da outra pessoa não tem o que buscar, não tem o que antecipar, não tem mistério. E sem mistério, sem contraste, sem surpresa, não tem dopamina. Sem dopamina, não tem fixação. Simples assim. Mas atenção, não estou falando para você se tornar manipuladora. Não estou dizendo para você criar falsas ausências só para jogar com a mente de alguém. Isso é infantil, isso é fraco,
e mais cedo ou mais tarde desmorona. O que eu estou dizendo é, quando você está inteira em si mesma, quando você tem uma vida que não gira em torno de ninguém, quando você tem propósito, energia própria, presença real, a sua ausência não é fabricada, ela é natural. Você não está disponível o tempo todo porque você tem onde estar. Você não responde na hora porque você estava vivendo. E isso, essa coerência entre quem você é e como você age, isso é o que cria impacto real. Não é truque. É verdade. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina duas pessoas. A primeira está sempre por perto, manda mensagem o tempo todo, quer saber de tudo, responde em segundos, está sempre disponível para conversar, para sair, para o que você precisar. Agora, imagina a segunda. Ela aparece, conversa com intensidade, te faz rir, te faz pensar, te faz sentir. E depois some. Não porque está jogando, mas porque ela tem uma vida. E quando ela volta, ela está inteira de novo. Qual das duas você não consegue tirar da cabeça? Qual das duas você pensa quando está sozinha? A segunda, sempre a segunda. E não é porque ela é melhor pessoa, é porque ela criou contraste. Ela criou espaço para você sentir a falta dela. Ela te deu algo real quando estava presente e te deixou querendo mais quando se ausentou. E aqui está a parte que dói, mas que você precisa ouvir. Talvez você tenha sido a primeira pessoa. Talvez você tenha estado tão disponível, tão presente, tão preocupada em não perder alguém, que você nunca deu espaço para essa pessoa sentir a sua falta. Você nunca deixou um vazio. Você preencheu todos os espaços. E ao fazer isso, você apagou o desejo. Porque o desejo não nasce da certeza. O desejo nasce da tensão, da dúvida, do e se. E quando você está sempre ali, sempre garantindo, sempre explicando, não sobra espaço para o e se. Não sobra espaço para a outra pessoa se perguntar: será que ela está pensando em mim? Será que ela sente o que eu sinto? Será que eu importo para ela? Você já respondeu tudo. E ao responder tudo, você matou o mistério. Agora, respira fundo e deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio e deixou a outra pessoa vir até você? Quando foi a última vez que você não explicou o que estava sentindo? Que você não correu para resolver um mal-entendido? Que você simplesmente ficou em paz consigo mesma, sem precisar da validação de ninguém? Porque é aí que mora o poder, não na ausência como estratégia, mas na presença como escolha. Quando você está bem consigo mesma, quando você não precisa de ninguém para se sentir completa, você se torna magnética, porque as pessoas sentem isso. Elas sentem quando você não precisa delas, e paradoxalmente, é isso que as faz quererem estar perto de você. Os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Ele não estava falando de relacionamentos, mas estava falando de algo muito maior. Controle interno, autodomínio, a capacidade de não ser arrastado pelas emoções externas, pelas reações dos outros, pela necessidade de aprovação. Quando você entende que a sua paz não depende de ninguém, você para de agir com desespero disfarçado de amor. Você para de se anular. E você começa a existir de verdade. E isso, essa presença real, essa energia centrada, ela não passa despercebida. Ela marca, ela fixa. Ela faz alguém pensar em você sem você precisar fazer nada. Sêneca, outro filósofo estoico, dizia: a pessoa que teme perder algo não está realmente vivendo. Está apenas tentando não morrer. E isso se aplica perfeitamente a relacionamentos. Quando você age com medo de perder alguém, você não está amando, você está se agarrando, você está tentando controlar.
E o controle afasta. Sempre. Porque ninguém quer ser responsável pela sua paz emocional. Ninguém quer carregar o peso de ser a única coisa que te faz feliz. As pessoas querem estar ao lado de alguém inteiro, de alguém que escolhe estar ali. Não porque precisa, mas porque quer. E essa diferença, por mais sutil que pareça, é tudo. Agora, deixa eu te provocar. E se o problema nunca foi a outra pessoa? E se o problema sempre foi você não estar inteira? E se você estava tão ocupada tentando ser amada, que esqueceu de se amar primeiro? E se você estava tão focada em não ser esquecida, que esqueceu de ser memorável? Porque ser memorável não é sobre estar sempre presente. É sobre ser tão real, tão intensa, tão você, que quando você não está, a falta dói. E a falta só dói quando o que estava ali antes tinha peso. Tinha substância, tinha verdade. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar tentando ocupar espaço? Ou vai começar a deixar marca? Vai continuar correndo atrás? Ou vai finalmente parar, respirar e perceber que você já é suficiente? Porque no momento em que você entende isso, no momento em que você para de tentar provar o seu valor e começa a simplesmente existir no seu valor, tudo muda. As pessoas mudam ao seu redor. Não porque você jogou, mas porque você parou de jogar e começou a viver. Agora vamos entrar na parte que incomoda. Porque até aqui você pode estar pensando, tudo bem, eu entendi. Presença verdadeira, ausência consciente, não ser previsível. Mas e se eu realmente amo essa pessoa? E se eu realmente sinto falta? Eu tenho que fingir que não sinto? Eu tenho que me afastar mesmo querendo ficar? Isso não é ser falsa? E essa é uma pergunta honesta. Então, vou te dar uma resposta honesta também. Não, você não precisa fingir. Mas você precisa entender a diferença entre sentir e se afogar no que você sente. Sentir é humano. Sentir falta é natural. Querer falar com alguém, querer estar perto, querer compartilhar o seu dia, tudo isso é legítimo. O problema não é o sentimento. O problema é quando o sentimento vira urgência. Quando você não consegue ficar um dia sem falar. Quando você sente que precisa explicar, justificar, garantir que a outra pessoa não vai esquecer de você. Quando você age movida pelo medo, não pelo amor. E a diferença entre essas duas coisas é sutil, mas é tudo. Porque o amor liberta, o medo prende, o amor confia. O medo controla. O amor está presente quando está e em paz quando não está. O medo está sempre em alerta, sempre em busca, sempre tentando segurar o que tem medo de perder. Então, quando você manda uma mensagem para alguém, faz uma pergunta sincera para si mesma. Você está mandando porque quer compartilhar algo real? Ou está mandando porque precisa da resposta para se sentir segura? Você está falando porque tem algo genuíno para dizer? Ou está falando porque o silêncio te assusta? Porque quando você age a partir da necessidade, a energia que você projeta é de carência. E a carência, por mais que venha disfarçada de carinho, de atenção, de cuidado, é sentida. Ela tem cheiro, ela tem peso e ela afasta sempre. Porque ninguém quer ser o oxigênio de ninguém. As pessoas querem estar ao lado de alguém que respira sozinho e que escolhe dividir o ar, não que depende dele para sobreviver. Agora, vamos falar de uma coisa que ninguém gosta de admitir. A ausência só funciona se você realmente estiver bem durante ela. Se você se afasta, mas fica o tempo todo checando se a pessoa te procurou, se fica analisando cada movimento nas redes sociais, se fica criando teorias na sua cabeça sobre o que ela está fazendo, com quem está, por que não te chamou, você não está ausente. Você está desesperada, à distância. E isso é pior do que estar presente demais. Porque você está sofrendo sozinha, sem nem ao menos ter a honestidade de estar por perto.
A ausência consciente não é sobre se afastar e sofrer em silêncio. É sobre se afastar e viver. É sobre ter para onde ir. É sobre ter uma vida que não gira em torno de ninguém. E quando você tem isso, quando você realmente tem isso, você não precisa fingir indiferença. Você é indiferente. Não no sentido de não se importar, mas no sentido de não depender. Deixa eu te dar uma analogia. Imagina que a sua energia emocional é como um jardim. Quando você está inteira, quando você se cuida, quando você se nutre, quando você tem raízes profundas em si mesma, o seu jardim floresce. E as pessoas que passam por ele sentem o perfume, admiram as flores, querem ficar por perto. Mas agora imagina que você abandona o seu jardim. Você para de regar, você para de cuidar. E você vai até o jardim de outra pessoa e fica ali pedindo flores emprestadas, pedindo água, pedindo sombra. Você acha que essa pessoa vai querer te ter por perto? Você acha que ela vai sentir a sua falta quando você for embora? Não, porque você não tinha nada para oferecer. Você só estava tirando. E ninguém sente falta de quem só tira. As pessoas sentem falta de quem dá, de quem tem luz própria, de quem floresce sozinho e que escolhe compartilhar o perfume, não que precisa dele para não murchar. Agora deixa eu te fazer outra pergunta difícil. E se você nunca foi inesquecível, porque você nunca foi você mesma de verdade? E se você passou tanto tempo tentando ser o que o outro queria, tentando agradar, tentando se encaixar, tentando não desagradar, que você nunca mostrou quem você realmente é? Porque ser inesquecível não é sobre ser perfeita, é sobre ser real, é sobre ter arestas, é sobre ter opiniões, é sobre ter limites, é sobre dizer não quando precisa dizer não, é sobre não estar sempre disponível. É sobre ter uma vida que não cabe na expectativa de ninguém. E sim, isso assusta algumas pessoas. Sim, isso afasta quem não está pronto para te encontrar de verdade. Mas também atrai quem está. E essas são as únicas pessoas que valem a pena. Os estoicos tinham um conceito chamado amor fati, amor pelo destino. A ideia era simples, aceitar o que acontece, sem resistência, sem luta interna, sem tentar controlar o que não está nas suas mãos. E isso se aplica perfeitamente a relacionamentos. Porque você não controla se alguém vai te amar, você não controla se alguém vai ficar, você não controla se alguém vai te escolher, mas você controla quem você é. Você controla a energia que você carrega. Você controla se você está inteira ou quebrada, se você está em paz ou em desespero, se você está vivendo ou apenas tentando não perder. E quando você solta o controle sobre o externo e assume o controle sobre o interno, você para de se anular, você para de se perder e você começa finalmente a se encontrar. Epicteto, outro filósofo estoico, dizia: não são os eventos que perturbam as pessoas, mas a forma como elas os interpretam. Se alguém não te procura, você pode interpretar isso como rejeição, como prova de que você não é suficiente, como sinal de que você fez algo errado. Ou você pode interpretar como espaço, como liberdade, como uma oportunidade de voltar para si mesma e lembrar quem você é quando não está tentando ser amada por ninguém. E essa mudança de perspectiva, por mais simples que pareça, ela muda tudo. Porque você para de reagir e começa a responder. Você para de se afogar no que sente e começa a observar o que sente. E na observação, no espaço entre o estímulo e a reação, mora a sua liberdade. Agora, vamos falar da parte mais difícil. E se a pessoa realmente não voltar? E se você se afastar, viver a sua vida, florir no seu jardim, e ela simplesmente não sentir a sua falta? E se ela seguir em frente e você ficar para trás? Essa é a pergunta que te paralisa, não é? Porque, no fundo, você tem medo de que se você parar de correr atrás, você vai perder.
Mas deixa eu te dizer uma verdade dura. Se você precisa correr atrás para manter alguém por perto, você já perdeu. Você não perdeu a pessoa, você perdeu você, porque você se tornou refém de uma dinâmica que te diminui. Você se tornou menor do que é. E nenhum relacionamento, nenhuma pessoa, nenhum amor vale isso, nunca. Então, se a pessoa não voltar, deixa ela ir, não com raiva, não com ressentimento, mas com dignidade, com a certeza de que você fez a sua parte, de que você foi real, de que você não se anulou. E se isso não foi suficiente para ela, não é porque você não é suficiente, é porque você não era para ela. E tudo bem, porque a pessoa certa não vai precisar que você corra atrás. A pessoa certa vai sentir o impacto de quem você é. Vai sentir a sua falta quando você não estiver. Vai querer estar perto, não porque você implorou, mas porque você é impossível de esquecer. E você só se torna impossível de esquecer quando você para de tentar ser lembrada e começa a simplesmente ser. Então, vamos recapitular tudo o que passamos até aqui, mas não de forma repetitiva. Vamos conectar os pontos de um jeito que vai fazer você enxergar toda a jornada de uma forma nova. Você começou esse vídeo se perguntando por que a outra pessoa não pensa em você da mesma forma que você pensa nela. Por que você sente tanto e parece que ela não sente nada. E agora, depois de tudo que falamos, você já sabe. Não é sobre o quanto você sente. Nunca foi. É sobre o tipo de energia que você projeta enquanto sente. E a energia que marca, a energia que fixa alguém na sua mente, não é a do desespero, não é a da insistência, não é a da disponibilidade total. É a energia da presença verdadeira, da coerência interna, da pessoa que está inteira quando está e em paz quando não está. E isso muda tudo, porque quando você entende que ser inesquecível não é sobre fazer mais, mas sobre ser mais, você para de se anular, você para de correr atrás, você para de tentar provar o seu valor, e você começa a simplesmente existir no seu valor. E essa mudança, essa virada interna, ela não é só sobre fazer alguém pensar em você. Ela é sobre você voltar para si mesma, sobre você recuperar o seu centro, sobre você perceber que a sua paz não depende de ninguém. E quando você chega nesse lugar, você se torna magnética, não porque está jogando, mas porque você parou de se trair. Agora, vamos falar de prática, porque até aqui, tudo foi conceito. E conceito sem aplicação não transforma nada. Então, o que você faz a partir de agora? Como você aplica tudo isso na sua vida real? Primeiro, você para de reagir por impulso. Toda vez que você sentir vontade de mandar mensagem, de explicar, de buscar, de garantir, você respira fundo. E você se pergunta, eu estou fazendo isso porque quero? Ou porque preciso me sentir segura? Se a resposta for a segunda, você não faz. Você espera. Você fica consigo mesma. Você deixa o impulso passar. E no espaço desse silêncio interno, você vai começar a perceber quantas vezes você age movida pelo medo, não pelo amor. E cada vez que você escolhe não agir a partir do medo, você se fortalece. Segundo, você reconstrói o seu jardim. Lembra da analogia? Você volta para a sua vida, para os seus interesses, para as suas paixões, para as coisas que te fazem sentir viva quando ninguém está olhando. Você para de esperar que alguém te complete e você se completa. Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência emocional. Porque quando você tem uma vida que te preenche, quando você tem propósito, energia própria, raízes profundas em si mesma, você para de precisar de validação externa. E quando você para de precisar, você para de perseguir. E quando você para de perseguir, você se torna irresistível. Não porque está fazendo algo, mas porque está sendo alguém. Terceiro, você aprende a estar presente de verdade.
Não presente no sentido de estar sempre disponível, mas presente no sentido de estar inteira quando você escolhe estar. Quando você está com alguém, você está ali de corpo, mente e emoção alinhados. Você não está com medo de perder. Você não está calculando o que dizer. Você não está tentando agradar. Você está sendo você. E isso, essa presença real, essa autenticidade, ela cria impacto, ela marca, ela fixa, porque as pessoas sentem quando você é real. E elas sentem quando você é falsa. E, no final das contas, o que fica na memória não é o que você disse. É como você fez a outra pessoa se sentir. E você só faz alguém se sentir algo de verdade quando você mesma está sentindo algo de verdade. Quando você não está interpretando um papel. Quando você simplesmente é. Agora, a parte mais importante. Você entende que nem todo mundo vai ficar. E tudo bem, porque o objetivo não é fazer todo mundo te amar. O objetivo não é ser inesquecível para qualquer pessoa. O objetivo é ser você mesma e atrair quem está pronto para te encontrar de verdade. Porque a pessoa certa não vai precisar que você corra atrás. Não vai precisar que você se explique. Não vai precisar que você prove nada. Ela vai sentir quem você é. E vai querer ficar, não porque você a convenceu, mas porque você a impactou. E o impacto não se explica, não se força, não se fabrica. Ele simplesmente acontece quando você está inteira. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quando você para de tentar ser inesquecível, você se torna. Quando você para de tentar ocupar espaço na mente de alguém, você ocupa. Quando você para de correr atrás, as pessoas começam a te procurar. Não todas, mas as certas. E essas são as únicas que importam. Porque no final das contas, a vida não é sobre ser amada por muitos. É sobre ser amada de verdade por quem realmente te vê. E para ser vista de verdade, você precisa estar visível. Você precisa estar inteira. Você precisa parar de se esconder atrás de máscaras, de expectativas, de versões editadas de quem você é. E você precisa ter coragem de existir por completo, mesmo que isso assuste algumas pessoas, mesmo que isso afaste quem não está pronto. Porque no momento em que você se assume, tudo muda. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar tentando ser lembrada ou vai começar a ser inesquecível? Vai continuar perseguindo alguém que não te vê? Ou vai finalmente voltar para si mesma e perceber que você já é vista? Por quem importa, pelo seu próprio reflexo, pela sua própria essência. Porque essa é a única aprovação que você precisa. A sua. E quando você entende isso, quando você realmente entende isso, você para de se perder em outras pessoas e você começa a se encontrar. E no momento em que você se encontra, todo mundo que deveria te encontrar também encontra. Sem esforço, sem correria, sem desespero. Apenas pelo simples fato de que você existe. E isso, por si só, já é suficiente. E se você quer se aprofundar ainda mais nessa jornada de reconexão consigo mesma, de entender como a sua energia molda tudo ao seu redor, eu vou deixar uma recomendação. Tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre como parar de se anular e começar a se posicionar emocionalmente. Ele se chama A Arte de Não Perseguir Ninguém. E ele vai te ajudar a consolidar tudo o que você aprendeu aqui hoje. Porque isso não é só sobre fazer alguém pensar em você. É sobre você nunca mais esquecer de si mesma. Então é isso. Você não precisa correr atrás de ninguém. Você não precisa provar nada. Você não precisa se anular para ser amada. Você só precisa estar inteira. E quando você está inteira, quando você floresce no seu próprio jardim, quando você vive a sua vida sem depender da validação de ninguém, você se torna impossível de esquecer. Não porque você tentou, mas porque você simplesmente é. E isso
Essa força silenciosa, essa presença real, ela marca, ela fixa, ela transforma. Então respira fundo, volta para si mesma e lembra, você já é suficiente. Se esse vídeo te descreveu mais do que você gostaria, comenta, eu estou voltando para mim. Porque aqui a gente não fala de ilusões, a gente fala de verdades que libertam e você merece ser livre.